Nós tivemos um aumento de mais de 50%, mais de 100%, porque nós dobramos o número de atendimentos aqui no Hospital Municipal de João Pinheiro. A gente atende uma média de 650 a 700 crianças por mês e esse mês a gente já contabilizou 1.600 atendimentos, né? Então, assim, mais do que o dobro do volume, né? O que tem sobrecarregado muito o hospital, aumentado as esperas, né? As filas têm ficado às vezes de mais de 1 hora, 2 horas de espera para o atendimento. Devido a esse período que nós estamos passando de tempo mais frio, mais seco, né, e a sazonalidade do vírus mesmo, então a gente teve um aumento expressivo dos casos de influenza A, B, vírus sincicial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite, né, mas não só bronquiolite, os casos, a maioria deles, 90% desses casos são quadros gripais mesmo, né, respiratórios, e o que vem acarretando aí uma sobrecarga no hospital, né? O número de consultas mais do que dobrou nesse último mês. Desses 1.600 atendimentos, quantos casos, pode-se dizer efetivamente, são de síndromes respiratórias? Podemos falar que 80% dos casos são casos respiratórios. O que a gente precisa fazer é o cuidado que todos nós já sabemos mesmo, que é evitar esse contato, evitar aquela aglomeração, né? Aquela junção de crianças ali, sendo que às vezes tem uma gripadinha ali no meio, que o vírus ele prolifera muito rápido, né? Então precisamos ter esse cuidado e atenção em lavar as mãos, manter a criança bem nutrida, bem alimentada, né? E dependendo da situação que for sair para um lugar que tenha muita gente, usar máscara. Uma coisa importante da gente frisar com a população é que os casos gripais, 90% deles são casos leves, são casos que são tratáveis em casa. Então, assim, a gente pode dar uma dipirona ali no caso de uma febre, um paracetamol para controle de febre. Podemos dar ali uma alimentação saudável para a criança, um suco de limão, de laranja, né? Manter a imunidade boa e evitar, às vezes, a ida desnecessária ao hospital. Porque para ir ao hospital a gente precisa ter algum sintoma de gravidade. E o sintoma de gravidade nem sempre é uma febre baixa. A gravidade está no esforço respiratório, na não alimentação. A criança que recusa alimentação 2, 3 vezes ali já é um caso de hospital. Uma febre persistente há mais de 3, 4 dias de febre. Porque às vezes hoje aqui no hospital a gente tem uma criança que teve um episódio de febre baixinha de 37,9 e os pais já vêm ali naquela preocupação. Hoje a gente tem uma cultura de febrefobia na população em geral, né? Não só em João Pinheiro, eu acho que no Brasil todo. Então, assim, a febre em si, ela não é maligna. A febre é uma resposta do organismo ali em combate a uma situação. Então a febre, ela é boa. É difícil a gente falar e explicar isso, mas a febre ela faz o controle do nosso organismo ali para tentar eliminar o vírus, o patógeno. Então, se preocupem mais com a febre que não abaixa com nada, a febre persistente, a febre muito alta e a febre ali mais de 3, 4 dias, que aí ou a febre associada a algum sintoma respiratório, né? Uma falta de ar importante, um esforço para respirar. Agora, só a febre por si só ela não é sinal de urgência e não é necessário procurar o hospital com pressa, né? Podemos ir nos nossos postos de saúde, no CESP, no ambulatório, que é onde a gente tem os nossos pediatras também. Então, assim, queria fazer esse alerta e acalmar a população, porque às vezes, enquanto a gente está atendendo uma criança que está só com o narizinho escorrendo, só com uma febre baixinha, a gente deixa de atender ali uma que está convulsionando, uma que sofreu um acidente, né? Então, a gente precisa priorizar os casos de urgência e, às vezes, quem não é tão urgente assim vai ter que esperar mais, né? Isso é importante a gente alertar para a população, porque é feita essa triagem de risco. Nós estabelecemos esse decreto, ele tem como objetivo informar a população sobre os casos de gripe, né, da influenza A, que nós estamos tendo um aumento significativo no nosso município. Esse decreto, ele tem o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado ou não, de acordo com a necessidade da sazonalidade da doença. Nós apuramos, né, esses números que subiram significativamente dentro de 90 dias. Aguardamos, outras cidades já haviam decretado essa situação de emergência em doenças respiratórias, mas no momento se fez necessário. O nosso pronto-socorro, né, está cheio de crianças sintomáticas, a clínica de especialidade atendendo as crianças com os problemas respiratórios. Então, o decreto fez-se necessário justamente para informar. Esse decreto ele não tem como objetivo alarmar a população,
população. Pelo contrário, né, é uma responsabilidade do governo, é um cuidado que nós estamos tendo com a população em orientar as medidas de segurança, né, cuidar dos grupos de riscos, idosos, e também informar quanto às medidas de proteção. Assim como nós havíamos no Covid, com todo aquele protocolo, nós também devemos aderir agora, evitar o acúmulo, né, de pessoas, uma aglomeração, evitar o contato com as mãos, lavar sempre as mãos, usar as máscaras. Nesse momento é essencial para a segurança dos nossos munícipes, das nossas crianças.